Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Olha aqui, ó, Os Mensageiros. É o livro que estamos usando para tratarmos desta realidade do mundo espiritual. Mais um programa, o Espírito da Letra, chegando a você, falando desta obra que o Espírito André Luiz escreveu através do médium Francisco Cândido Xavier. Você já acompanhou conosco 25 capítulos mais a introdução. Hoje nós vamos ao capítulo 26º. Um capítulo que vai tratar de experiências que André Luiz conta, explicando como é o relacionamento entre os trabalhadores do posto de socorro, que é administrado pelo Alfredo, com o amparo, o apoio da sua esposa, Ismália. Então, busque o seu livro Os Mensageiros. O meu já está aqui, ó. Pegue o seu, procure o capítulo 26 e agora vamos acompanhar o texto. Capítulo 26, Ouvindo os Servidores. Notei que o trabalho no posto se desenvolvia em ambiente da mais bela camaradagem, apesar do respeito natural às noções de hierarquia. Enquanto conversávamos animadamente, Ismália recebia servidoras numerosas, em atitude verdadeiramente maternal, embora muitas mostrassem o rosto envelhecido, parecendo que eram avós da Ismália. Aniceto conversava conosco, nos dando lições muito importantes, extraídas de circunstâncias aparentemente inexpressivas. E Alfredo recebia os colaboradores de todas as condições, não só com um espírito de solidariedade, mas também de imenso afeto. Ria-se carinhosamente ou fornecia pareceres sem o mínimo gesto de impaciência ou irritação. Aquele clima de concórdia me fazia enorme bem. Tudo respirava ordem e compreensão, bondade e harmonia. A atitude paterna do administrador do posto de socorro, expressa em energia e amizade, organização e entendimento, atraía-me com força. Pedi permissão ao Aniceto, nosso orientador, para ir ouvir os esclarecimentos que eram prestados àqueles numerosos cooperadores. Me aproximei impressionado. Nesse momento, um colaborador de maneiras simpáticas dirigia a Alfredo a palavra com grande interesse. Tratava-se de um velhinho de humilde expressão, que lhe falava com mostras de justo respeito. Então, vejam só, primeira coisa importante é que havia amizade, havia carinho, os dirigentes eram generosos e os que eram dirigidos respeitavam, mantinham-se na sua posição. A hierarquia não era uma coisa opressora e a liberdade não era uma coisa que permitisse aos subordinados certas liberalidades, certas intimidades. Todos se mantinham no seu lugar, sabendo como proceder sem perderem a naturalidade. Viu que interessante? Quando a gente é subordinado, às vezes a gente quer ser amigão do chefe, e aí já toma liberdades, além daquelas que a gente deveria. E quando a gente é chefe, muitas vezes a gente acha que é superior aos outros. Então fica com aquela cara carrancuda, aquele jeitão duro. Chefes de família, homens ou mulheres, que às vezes são assim, a autoridade e tem que manter todo mundo longe, não é capaz de dar uma risada, não é capaz de rolar com os filhos do tapete brincando, porque acha que isso vai tirar a sua autoridade. Coisa de criança, não é? Criança de quem cresceu por fora, mas não cresceu por dentro. Vejam como é importante nós aprendermos a ter estes comportamentos naturalmente. Nós estávamos vendo que era um velhinho que estava conversando com o Alfredo. Ele tinha uma expressão bastante humilde e procurou o Alfredo com mostras de justo respeito, dizendo-lhe: "Seu Alfredo, o senhor recebeu as notícias?" "Sim, Alonso", dizia o chefe sem afetação. "Nossos mensageiros certificaram-me dos detalhes mínimos. Sua viúva continua muitíssimo acabrunhada. Os filhinhos gozam de saúde, mas permanecem na mesma ansiedade por causa da sua ausência." O velhinho, que parecia muito bondoso, esboçou um gesto de confirmação e acrescentou: "Tenho sentido tanta falta deles." Nos olhos transparecia a tristeza resignada de quem deseja alguma coisa, medindo a extensão dos obstáculos. E Alfredo, então, comovido, disse a ele: "Porém, Afonso,
Você não deve se angustiar. Sei que está trabalhando agora pelo futuro da família que ficou na terra, não é? Lá, na qualidade de pais, conseguimos movimentar muitas providências a favor dos nossos filhos. Entretanto, aqui, podemos realizar certas medidas em benefício deles com maior segurança. Nem sempre agimos no mundo com a necessária visão, mas aqui é possível sentir de mais perto os interesses imperecíveis daqueles que amamos. O sentimento elevado é sempre um caminho reto para a nossa alma. Todavia, não podemos dizer o mesmo a respeito do sentimentalismo cultivado no círculo da crosta. É preciso que você tenha muito cuidado em não desorganizar a mente. A saudade que fere, impedindo-nos atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É doença do coração, precipitando-nos em abismos profundos do pensamento. Vejam só, qual é o conceito importante que extraímos deste parágrafo? Que muitas vezes estamos na Terra querendo superproteger os nossos entes queridos e substituí-los nas lutas para que eles sejam privados dessas experiências amargas. Quando estamos do lado de lá da vida, às vezes queremos fazer a mesma coisa, mas o Alfredo está explicando, é preciso cultivar um bom sentimento, porque do lado de cá nós enxergamos melhor o que os nossos entes queridos precisam e às vezes precisam passar pelas dores, pelas dificuldades. Saudade não deve significar apego, não deve significar essa doença, porque a maioria das pessoas, quando vai para o mundo espiritual, leva isto como corrosivo da alma. No próximo bloco, você vai continuar vendo a conversa do Alonso com o Alfredo para edificar o nosso modo de sentir. Então, esperamos que você participe conosco, vai lendo o texto. Daqui a pouquinho nós estaremos voltando com a segunda parte do nosso programa, no capítulo 26 do livro Os Mensageiros. Estamos de volta com o capítulo 26º, ouvindo os que estão lá no posto de socorro. O Alfredo e a Ismália estão cuidando desses problemas. São os servidores que estão sendo ouvidos. O livro Os Mensageiros nos está falando agora sobre seus problemas pessoais. E agora, nós acabamos de ver no bloco anterior a questão da saudade. Como que o mundo espiritual trata este sentimento, que às vezes para nós é muito nobre, muito piegas, muito, eu vou morrer de saudade, coitadinho de mim, coitadinho dos meus, que serão deles sem a minha presença. Vamos ver qual é o conceito? Vamos voltar ao texto, olha lá. A saudade, diz o Alfredo, aquela saudade que fere, impedindo-nos de atender à vontade divina, não é louvável nem útil. É a enfermidade do coração que nos atira nos mais profundos abismos do pensamento. O velhinho Alonso deixou de sorrir, mostrou os olhos todos cheios d'água e falou em voz súplice: Senhor Alfredo, eu reconheço a oportunidade das suas observações. Graças a Jesus, eu venho melhorando minha vida mental, fazendo aquilo que os deveres novos me concederam, e de fato sinto-me renovado espiritualmente. Eu sei, Sr. Alfredo, que a sua palavra não me advertiria sem razão, mas olha, eu ouso pedir licença para visitar a esposa e os filhos. De noite, quando me concentro nas orações que eu faço, sinto em torno de mim os pensamentos deles. Esses pensamentos me penetram profundamente e atraem toda a atenção para a terra. Às vezes, consigo repousar um pouco, mas com dificuldade. Eu sei que a esposa e os filhos estão chamando dolorosamente por mim. Esta certeza me perturba de algum modo. Não tenho sentido a firmeza para o trabalho diário e eu desejaria dar um jeito nessa situação. Reconheço que minhas obrigações, nesse instante, são outras
e que devo estar conformado. No entanto, seu Alfredo, confesso que a minha luta espiritual tem sido muito grande. Estou certo de que o senhor vai me perdoar essa franqueza. Que chefe de família não se sentiria atormentado ouvindo os angustiosos apelos que vêm do seu lar, sem meios de atender, como ele deveria fazer isto? E então, revelando o enorme anseio da alma, enxugou os olhos e prosseguiu dizendo: eu queria muito, seu Alfredo, rogar aos meus calma e coragem, esclarecendo que meu coração ainda é frágil e necessita do amparo deles. Eu gostaria muito de lhes pedir esse auxílio para que eu possa atender às minhas atuais obrigações sem desfalecimento. Quem sabe me concederá agora a permissão que eu necessito. Temos bem perto da nossa casa um grupo de amigos espíritas. Talvez não me fosse difícil transmitir algumas palavras, mesmo que fossem curtas, breves, rápidas, tentando tranquilizar a minha mulher e os meus filhos. Tá vendo? Ele estava querendo voltar à Terra para falar com a esposa, com os filhos, para dizer mais ou menos isso: pelo amor de Deus, pare de ficar me chamando, pelo amor de Deus, pare de ficar dizendo que você precisa de mim, eu estou aqui desesperado, eu estou tentando me recuperar, eu sou quase um doente também como vocês, e quando vocês oram deste jeito, pedindo a minha presença, isso me sufoca, eu estou tentando ser forte. Veja só o que o pobre velhinho do Alonso queria fazer quando voltasse à Terra e está pedindo ao instrutor que o deixasse. Isso para a gente pensar como é complicado o nosso proceder quando perdemos entes queridos. Já pensaram como você pode estar produzindo malefícios naquele que você diz que ama? Colocando mais um peso sobre a carga que ele tem que carregar, que é a dos próprios problemas, a das próprias surpresas que ele vai ter do outro lado da vida? Pois o velhinho Alonso, sofrendo, sentindo toda a pressão daqueles espíritos que ficaram na Terra pedindo a sua presença, está solicitando uma volta ao mundo para tentar, através de uma comunicação mediúnica, dizer para o povo da família dele: me esquece um pouco, me dá umas férias para eu poder melhorar, para depois eu volto. Né? Vamos ver o que o instrutor falou para ele? Vamos lá, vamos ao texto. Alfredo, imperturbável, não disse não para o Alonso, não. Parecia compreender toda a inquietação do servidor simpático e humilde. Observei o seu olhar, muito lúcido, e que nesse olhar Alfredo tinha o desejo sincero de atender. E com extrema simpatia por sua conduta generosa, eu o ouvi ponderar. Sabe, Alonso, não seria impossível satisfazer você, meu caro irmão. Nossos emissários poderão conduzi-lo nas viagens comuns até a Terra. Mas olha, eu quero te dizer uma coisa. Creia, querido amigo, que eu ficaria muito preocupado com você, se você fosse, pela manutenção da sua paz. Eu não posso abusar da autoridade e sei que cada um tem a experiência que lhe cabe, mas creio seja de seu vital interesse fortalecer seu coração primeiro. É imprescindível conformarmos-nos com a vontade do Eterno. Você e sua esposa não ficariam separados se não necessitassem de experiências novas. As dificuldades que ela vem amargando com a sua ausência, tu também as sofre com a separação dela. Tenho a impressão, Alonso, de que Deus nos deixa sozinhos, muitas vezes, a fim de refazermos o aprendizado melhorando o coração. A solidão, porém, quando aproveitada pela alma, ela antecede o sublime reencontro. Além disso, você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus, que cada um deles precisa definir as responsabilidades e pensar na própria realização. Por enquanto vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem dentro de casa depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para nós a bênção do Eterno? Você está vendo?
O instrutor conhece as dores daquele pai, mas está dizendo, com os olhos lúcidos, que provavelmente ele não tem fortaleza ainda para voltar e aguentar o que ele vai ver. Você vai ficar aí no próximo bloco, nós vamos ver como este capítulo é muito elucidativo a esse respeito. Permaneça conosco, vai lendo o capítulo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o estudo do livro Os Mensageiros, no capítulo 26, ouvindo os servidores, no caso, o Alonso. E o Alfredo está dizendo para ele, o Alonso está querendo voltar, não é? Ver a mulher, ver os filhos, e ele está dizendo, olha, sua esposa precisa da solidão, tanto quanto você. Deus não teria feito vocês passarem por isso se vocês não precisassem. E em relação aos filhos? Você não deve ignorar que os filhos pertencem a Deus. Acompanhe o texto. Que cada um deles precisa definir suas responsabilidades e pensar a respeito da própria realização. Por enquanto, vivem chorosos, desalentados. A revolta lhes visita a alma invigilante. Estabeleceu-se a desordem dentro de casa depois da sua vinda. Entretanto, que fazer se não pedir para eles e para a nós mesmos a bênção de Deus? Precisam eles da conformação com a realidade justa. E você, Alonso, que já lhes deu o que era razoável, necessita igualmente evoluir e aperfeiçoar-se no caminho novo a que fomos chamados. Em que ficaria, meu amigo, se permitisse a invasão total do sentimentalismo doentio em seus pensamentos? Tão dedicado é você à família do sangue, que por agora não o sinto com bastante preparo a tudo ver no antigo lar, sem sofrer de maneira desastrosa. Veja só, olha você que está acompanhando o estudo, o cuidado do dirigente. Ele está dizendo, eu até poderia deixar você ir, mas eu o observo tão apegado às coisas da família, que eu terei muito receio de como você vai reagir. Você ainda não está forte, você ainda se deixa bater, você ainda se deixa levar pelo sentimentalismo da mulher, dos filhos. E olha, a experiência negativa que já aconteceu com o próprio Alfredo, como ele vai contar agora. Acompanhem mais um pedacinho do texto. Há tempos atrás, eu autorizei a visita de 2 colegas nossos à terra, para ver a família, a viúva, abraçarem de novo os filhinhos, mas eles foram tão violentamente surpreendidos pela situação que não puderam voltar aos seus deveres aqui, lá ficando agarrados ao ninho que haviam abandonado. Não vigiaram o coração convenientemente, ouviram em demasia o choro dos familiares terrestres, envolveram-se nos pesados fluidos do clima doméstico e então, passada uma semana de licença que eu havia lhes dado, não conseguiram se erguer para voltar. Estavam como aqueles passarinhos aprisionados por aquele grude, aquele visgo, aquela coisa que as crianças fazem com a massa das árvores, não é? Para pegar o passarinho, apreender o visgo, no caso, das tentações. Os encarregados do noticiário particular voltaram ao posto sem eles e eu fiquei muito surpreso. E francamente, não sei quando eles poderão reassumir as funções que lhes cabem. O prejuízo dos 2 é muito grande. Depois de uma pequena pausa, Alfredo terminou. Os voos de grande altura, Alonso, pedem asas fortes. E Alonso, que ouvia de olhos arregalados, por fim resignou-se dizendo, puxa, eu desisto então, seu Alfredo, eu desisto do pedido. O senhor tem razão. O administrador então abraçou-o e murmurou, Deus ilumine o seu entendimento. Admiradíssimo, diz o André, reparei que outros colaboradores se aproximavam, rogando esclarecimentos, pareceres, edificando-me no exemplo do administrador amigo, que respondia em voz firme e afetuosa, demonstrando interesse
de irmão. Tá vendo? Um capítulo que conta a história simples do Alonso, um velhinho que quer voltar à terra para visitar a família e aprende que não é chegar lá e ficar tudo bem, oi, dá um beijinho na esposa, afaga os filhinhos e depois volta para a excursão de regresso. Se nós não tivermos equilíbrio, nós vamos ver as tragédias, vamos ver as lutas, vamos ver os problemas. Já pensou se você é um pai que desencarnou e quer voltar para matar a saudade e de repente vê que o seu filho está envolvido com droga, seu filho está sendo assediado por traficantes? Você vai conseguir voltar para o plano espiritual? Que a sua filha está à beira do suicídio porque ela se desajustou afetivamente, o namorado atraiu, fugiu com outra e ela está pensando em tomar veneno? Já pensou como você que é mãe, que é pai, estaria se sentindo se não tivesse esse estofo, esse preparo, essa neutralidade para tomar conta como espírito, não mais como encarnado? Por isso, a sabedoria das leis do universo coloca instrutores para ajudar os instruídos. E a humildade daqueles que sabem que não sabem é um grande e poderoso auxiliar para que ele mesmo não seja o pior inimigo. Ouvindo os espíritos mais sábios, suas ponderações, preparando-se para ir na hora certa, nós estaremos sendo nossos amigos. Porque os espíritos amigos nos querem ajudar. Agora, precisam contar com o nosso desejo. Vocês viram que o Alfredo disse, eu não posso abusar da autoridade. Ele poderia dizer, não, eu não permito que você volte. Poderia, eu sou responsável por este posto de socorro e minha palavra tem poder aqui. Eu não permito que você vá. Mas ele não disse isso. Ele disse, olha, você até poderia ir. Você teria essa facilidade. Mas ele coloca a decisão nas mãos de Alonso. Você acha que você está preparado? Porque aconteceu isso. 2 foram, quando viram o fuá de gato, a confusão que estava lá na família deles, quem disse que eles quiseram voltar? Porque eles não estavam maduros. Você acha, Alonso, que você está? Porque aí o Alonso mesmo disse, não, eu então não peço mais isso. Eu aceito a ponderação, sinal de sabedoria. Sabedoria por obedecer à sua própria deficiência, a fim de preparar-se melhor. Então nós aprendemos que obedecer é algo muito útil para o próprio espírito. Mesmo que ele, como fez o Alonso, insista, persistisse na solicitação, quando ela foi explicada claramente para ele, o receio do instrutor, o Alonso entendeu que não era conveniente. Será que nós aprenderemos a ser assim um dia, obedientes? Não essa obediência que significa subserviência, mas que significa esclarecimento. É isso que os espíritos querem que a gente tenha, esclarecimento, que a gente saiba dizer sim, saiba dizer não, e saiba entender o sim e entender o não, não como coisas que os espíritos não querem nos ajudar, mas como conselhos sábios. Legal, né? Os Mensageiros, esperamos você no próximo programa, capítulo 27, semana que vem. Fique conosco. Um grande abraço e muita paz.